Sani cari Veneti, Veneto, Veneza, Venécia ou Venétia, como tradicionalmente era chamado, ou Venético. O que esses nomes aí têm em comum? O que uma coisa significa, a outra? Muitas pessoas eu já vi confundindo esses termos e não sabendo propriamente como usá-los da maneira correta. Então, nesse vídeo a gente vai ver se eles são idênticos, se eles podem ser usados em qualquer situação, para qualquer coisa, quando falamos sobre a história dos Vênetos. Fica no vídeo, claro, até o final. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. E para você que gostaria de apoiar o canal Lengoamare, é possível também tornar-se membro. Eu sempre comunico isso para vocês porque é uma ferramenta muito importante, né, para nós que somos criadores de conteúdo, principalmente para a criação de conteúdo de língua, cultura, história vêneta, que é basicamente o único canal até agora que fala especificamente sobre isso e sempre, né, sobre isso. Então você tem aí o botão Seja Membro, e é claro que não é só apoiar por apoiar, lá dentro, ali quando você se torna membro, tem dois níveis, o nível básico e também o nível completo. Então quando você se torna membro, você tem outros vídeos ali exclusivos, tem músicas, principalmente também em língua vêneta, com a letra em vêneto, tradução em português também. E no nível completo tem lá o nosso documentário A Pátria de Deus. E claro, a partir aí, ao decorrer dos anos, a gente vai colocar, vai gravar, vai produzir outros documentários aí. Então seria bem importante o seu apoio também, caso você puder, um valor pequeno ali, mensal, disponível para o canal para ajudar nisso. Muito bem? Então vamos lá, começamos o nosso vídeo. Olha só, esses são termos que às vezes parecem idênticos, parecem que podem ser utilizados para falar sobre a mesma coisa, sobre os vênetos, mas não é bem assim. Bom, não é bem assim. Começamos com o primeiro termo, que é Veneti, ou seja, Vênetos. Bem, esse aqui talvez seja um dos mais utilizados no dia de hoje, nos dias de hoje, que a gente tem mais afinidade com essa palavra. É o grupo étnico majoritário da região da Venétia ou Venécia, como se convém traduzir para o português. Venétia é do latim, Venécia, então, seria uma adaptação para o português, que deu nome, assim, à região desde a antiguidade, né, aquela região ali, e ainda constitui sua população principal nos dias de hoje, incluindo também as comunidades da diáspora moderna, que no caso somos nós, né, ao redor do mundo, não só no Brasil, como em outros lugares, criadas ali pela nossa imigração ao longo desses quase 200 anos. Conceito, como conceito amplo, a gente consegue trazer aqui da palavra, né? Quando falamos sobre Venécia como um todo, podemos usar o termo Vênetos como um guarda-chuva para povos nativos aparentados dessa macro-região. Por exemplo, friulanos, trentinos, lombardos, sem deixar de reconhecer ali as suas identidades étnicas e línguas distintas. Quando estamos falando sobre antiguidade, né? Antiguidade. Então a gente vai lá utilizar o termo Venécia para falar sobre antiguidade, e quando a gente está dentro desse perímetro da Venétia, né, da Venécia, a gente consegue utilizar o termo Vênetos para falar sobre uma região um pouco maior, uma macro-região maior, porque era exatamente isso que contemplava na antiguidade. Eu vou explicar. A distinção entre a região administrativa do Vêneto, que foi criada de um tempo moderno para cá, né, criada na Itália republicana moderna, e a Venétia, ou Venécia em português, histórica, é crucial para que a gente consiga entender ali as diferenças, né, as diferenças que existem efetivamente na nossa história. A Venétia histórica, ou Venécia histórica, que correspondia à região, a 10ª região, Venétia et Istria, no Império Romano, era praticamente gigantesca, não era só a região do Vêneto. Incluía ali o Vêneto atual, né, a nossa região do Vêneto de hoje, o Friuli Venezia Giulia, o Trentino e também partes da Lombardia. Estamos, repito, falando sobre antiguidade quando falamos a respeito de Venétia, de Venécia. Então, lá da Lombardia, o que incluía? Incluía partes como a Brescia, Bérgamo, né?
e a península também da Istria, que hoje se encontram ali a Croácia e a Eslovênia. Então, quando falamos a respeito de Venécia, Venétia, não estamos apenas falando só da região do Vêneto atual, né, administrada pela Itália, mas da região que antigamente, né, seria a original, digamos assim, a mais antiga do que era a Venétia, e não essa região apenas de hoje em dia do Vêneto. Então, por parte, né, nativamente, desde a antiguidade, vênetos, friulanos, lombardos e trentinos compartilham uma macro-identidade em comum. Interessante, né? Poucas pessoas entendem ou sabem disso, mas sim. Então, por conta da Venétia, né? Da Venécia, dessa macro-região, nós compartilhamos muitas coisas em comum. Vamos lá para um próximo termo, que é o termo Veneza ou veneziano. E aqui é importante que a gente preste bastante atenção, principalmente se você é novo no canal, né? O pessoal que é mais velho aqui no canal já sabe bastante coisa, né? Porém, a cidade de Veneza é uma comunidade urbana específica dentro da Venétia, dentro da Venécia, dessa macro-região, né? Historicamente foi um grande centro político e comercial do norte do Adriático, lá para cima, né? E capital da República de Veneza, também chamada de República Vêneta. Então, Veneza foi a capital da República de Veneza. E não foi apenas Veneza a República de Veneza. Começou em Veneza e aí depois se expandiu e a República de Veneza cresceu e se tornou toda a região do Vêneto e muitas outras regiões ali por terra que tem dentro da península e também para fora. Se tornou um vasto império marítimo. Então, muitas vezes as pessoas entendem que a República de Veneza foi apenas ali a cidade de Veneza, não só o leigo, mas essas informações elas acabam sendo transmitidas de um jeito equivocado também, às vezes, por certos livros de história, por alguns comentários, né, por alguns artigos jornalísticos que não abordam a história de maneira precisa, então faz alguma confusão na cabeça das pessoas. É importante que a gente distancie, né, esses termos aqui. Bem, Veneza nasceu dentro dessa macro-região que a gente agora falou sobre qual era a macro-região, Venécia, Venétia, né, no latim. Então, essa Venécia que pegava toda essa macro-região, mas não é a totalidade dela. Tá bom? Não é a totalidade, era a capital da República de Veneza. No Brasil, principalmente, as pessoas tendem a chamar tudo de veneziano. Não só no Brasil, é fato, muitos outros lugares também. Mas por quê? Porque a República de Veneza e Veneza, como sendo capital, teve muito destaque, né? Por muito tempo no período da história da Europa. E é por isso, e é compreensível. Mas assim, por exemplo, hoje em dia a gente precisa fazer uma certa distinção porque não é mais, né? A língua, quando fala-se sobre língua vêneta, muitos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acabam entendendo como língua veneziana. Mas tem muita diferença. Ou, por exemplo, quando vai falar sobre a culinária do Vêneto, falam sobre culinária veneziana. Bem, linguisticamente, vamos fazer por partes aqui, linguisticamente, o veneziano hoje ele é entendido como estritamente a variação de língua vêneta falada na cidade de Veneza e não em todo o território da região do Vêneto, né? Nem no Brasil. Então, estritamente lá na cidade de Veneza, a gente pode chamar hoje aquilo que eles falam lá de Vêneto veneziano, de variação veneziana, tá bom? Então, marcado o quê? Por influência mercantil e marítima bastante. O que os imigrantes trouxeram para o Brasil, principalmente, né, foi o Vêneto, especialmente ali das províncias de Vicenza, Treviso, Belluno, Verona, Pádua, Rovigo, né, do interior, ou seja, né, do interior do Vêneto, que possui fonética e vocabulários também que diversificam, que ele vai lá puxar um pouco mais de influências do interior, né? A gente está falando sobre Veneza mais urbana,
né, desde a Idade Média, e nós temos o interior do Vêneto, assim como acontece com o português. Não é verdade que quando a gente sai de uma cidade pequena, nós temos um tipo de vocabulário ali, e quando a gente vai numa cidade maior, uma metrópole, a gente percebe que as pessoas usam outros termos, falam sobre outras coisas, né, outros assuntos. É assim que se dá também com todas as outras línguas e não deixou de ser também com o vêneto. São essas influências aqui. Bom, essa confusão, claro que surge porque quando existia a República de Veneza, a tendência era que os estrangeiros, né, as pessoas de fora do Vêneto, né, da República de Veneza, chamassem todos os vênetos com base no nome da sua nação. Como se chamava a nação dos vênetos? República de Veneza. Então, o gentílico para basicamente todo mundo que era de fora eram venezianos, né? Porque eram os venezianos da República de Veneza, mesmo que essa pessoa habitasse ou tivesse nascido em Treviso, Verona, Pádua, Rovigo, etc., Vicenza, né? Belluno, mas internamente ali, né, especialmente hoje, onde a República de Veneza já não mais existe como Estado, né, como nação, esse termo caiu em desuso para falar sobre todos. Né? E por quê? Porque ele se tornou impreciso. Tá bom? Então a gente hoje em dia já não utiliza, não vai chamar todos os vênetos de venezianos, né? Nem diremos nós que somos descendentes de venezianos, somos descendentes de vênetos, porque já é um termo que abrange todo mundo, inclusive os venezianos. Tá? Então, corretamente, a gente deve usar o termo veneziano para nos referirmos estritamente à cidade e aos habitantes, mantendo uma clara distinção entre a cidade, ou seja, Veneza, e o veneziano, aquele oriundo de Veneza, e a macro-região muito mais ampla, que trata-se da tradição histórica, né, que era a Venécia, e aí hoje o Vêneto, né, no sentido mais abrangente. Bom, outro termo que nós temos é esse mesmo, Vêneto. Olha só, refere-se à atual região administrativa italiana que se convencionou, enfim, por conta da sua tradição histórica desse termo aqui, de se chamar de Vêneto, né? Vêneto. Então, esta região administrativa sobrepõe-se apenas parcialmente ao núcleo da Venécia histórica. A região do Vêneto não é a Venécia histórica, é apenas uma parte dela, representando assim só essa fatia, né, de toda essa macro-região que a gente falou já desde o início. O termo Vêneto é um rótulo ali político-administrativo moderno, né? Enquanto Venétia, do latim, ou Venécia, para o português, é um conceito histórico-geográfico muito mais amplo de um período que a gente já relatou aqui. E aí depois nós temos também um outro termo, que é o termo venético. Essa é a denominação utilizada para os antigos vênetos, né? Os antigos vênetos. Quem eram os antigos vênetos? Os nossos antepassados pré-romanos, isso mesmo, aqueles que eram antes, né, da civilização romana, que chegaram ali e constituíram uma civilização vêneta antes do Império Romano. Então, os venéticos são, né, os vênetos lá da antiguidade, tá? Que habitaram ali a Venécia, ou seja, a Venétia. Nesse período, claro, nem sempre eles chamaram de Venécia, porque isso é um termo utilizado depois, quando existe já a administração romana ali. E foi desse período do início dos vênetos antigos até passar pela Venécia e depois o final da Idade do Bronze, né? Nós vamos utilizar esse termo aqui, venéticos. Bom, convencionou-se ali usar venético para o período antigo, né? E vêneto, ou seja, os gentílicos, né? Venético, e vêneto para os períodos medieval e também moderno. Então isso daqui é uma convenção que se chegou, assim, não tanto tempo atrás, né? De se chamar os vênetos da antiguidade de venéticos, e os vênetos ali medievais e dos dias de hoje, os modernos, de vênetos. Pronto, né? Trata-se de uma convenção cronológica prática, uma vez que nós estamos falando essencialmente do mesmo contínuo étnico-cultural e de diferentes épocas. Então, é somente isso.
É importante a gente fazer esse tipo de distinção porque muitas pessoas acabam se confundindo bastante, né, a respeito disso. Bem, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, é óbvio, né? Compartilha com aquelas pessoas que precisam saber um pouco mais a respeito disso, que talvez se interessariam, porque a gente acabou abordando através dos termos muita história do Vêneto também. Eu aproveito e te convido aí à última turma de Língua Vêneta e Italiano, é um intensivo de 6 meses, então se você tiver interesse, a gente inicia agora em agosto, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você consegue entrar no nosso grupo de WhatsApp para demonstrar seu interesse. Demonstrando seu interesse, eu entro em contato e explico direito como vai funcionar, tá bom? E, claro, nós temos uma novidade muito bacana aqui, que é esse projeto da revista em quadrinhos aqui do Lenguamare, chamado Bono e Rústego. Deixa eu mostrar aqui para vocês a capa. Bono e Rústego são 2 personagens baseados em personagens verídicos. Bono e Rústego, eles foram aqueles comerciantes lá que tiveram a missão do Doge para ir buscar o corpo de São Marcos, né? O Doge era o Justiniano, então eles foram imbuídos ali dessa missão para ir buscar o corpo de São Marcos em Alexandria, porque todo ali o Oriente Próximo estava sendo convertido à força pelas forças islâmicas e também estavam profanando muitas coisas dos cristãos ali, né? Então, nós decidimos fazer isso porque, claro, é para o público infantil, mas também ele vai servir para os adultos, ensinando, assim, história, língua vêneta e também cultura vêneta. Se você tiver o interesse de fazer parte desse projeto, entre em contato comigo e já reserva a sua cópia, que assim que sair do forno, né, vai tá escrito ali em vêneto e também a tradução em português, assim que sair do forno, eu vou estar enviando os exemplares para todos, tá bom? Então, eu deixo aqui com vocês nossos patrocinadores, Alma Cidadania, para você que está afim aí de saber mais sobre cidadania italiana, entre outras cidadanias também. E nós temos também parceria com a Nexo Dino, né? Vocês conseguem acessar os produtos deles facilmente no site, que vai acabar tendo um escopo geral sobre genética, enfim, muita coisa interessante. Dá uma olhadinha lá no site, você consegue acessar com desconto com o nosso cupom LenguaMari15 e a Alma Cidadania. Basta dizer que você chegou através do canal Lengua Mare, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu tenho uma aula aí com a minha turma de intensivo de Vêneto e Italiano e espero que você se inscreva na próxima turma que começa agora em agosto. Nos vemos. Tchau, tchau. Strucon.